Café do índio é um espinhaço do viado no prato. Muito rotulação e cara. Quando eu era pequeno, na fase de 8 anos, 9 anos de idade, meus pais colocaram eu na escola do Branco para estudar. Inclusive, meu pai saiu até da aldeia, porque aqui não tinha escola para botar a gente para estudar, para aprender alguma coisa na vida. Então, a preocupação nossa é que nós não queremos que os alunos saiam de fora da comunidade. Queremos que ele permaneça aqui e aqui mesmo eles arranjam um trabalho para eles ficarem permanente aqui como filho daqui e como dono daqui. Pinha, pinha, yaqueque, yaqueque, pinha, pinha, yaqueque, yaqueque. Ano, huaya, huaya, ano, huaya, huaya, ano, huaya, huaya, ano, huaya, huaya. Nós vamos estudar um pouco a língua indígena e nós vamos trabalhar mais a arte, tá bom? E a pintura, que é o nosso canã. Nós vamos trabalhar hoje, tá? Então a gente vai iniciar a aula lendo um pouco no quadro, tá bom? Churi, Pama, Ulu, Capu, Lumãe, Mia, Vachu. A nossa escola trouxe muito. Nós trouxemos de volta as nossas brincadeiras tradicionais, que só era falado pelos nossos velhos, quebrando o próprio preconceito do Yawanawá, que muitas vezes eles não queriam, eles negavam ser Yawanawá quando iam para a cidade, e também eles tinham vergonha de falar na língua. Tem uma época assim que os alunos frequentam menos a escola? Acontece a partir do momento que inicia o verão, a época das brocas, derriba de roçado. Nessa época, os nossos alunos estão dentro do lago, pescando, buscando alimento para suas mães. Então, outros alunos têm que brocar roçado, outros têm que ajudar a derribar roçado. E se eles não fizerem isso, eles não vão comer no inverno seus alimentos. A escola tem que entender a necessidade de cada família e de cada um dos alunos. Não é os alunos que têm que entender a escola tem que ir de acordo com a necessidade da comunidade. Não de macete. O que eram os quilombos? Seriam acampamentos de escravos fugitivos? Um lugar de pouso para os escravos? Locais utilizados para punir escravos rebeldes? Ou paragens onde se realizava o comércio de escravos? Imagina que de um dia para o outro, alguém te separasse da sua família, te mandasse para um outro continente, com uma língua que você nem sabe falar, e que a partir daí você não poderia mais fazer o que quiser, e sim o que outra pessoa determinar. Se hoje a gente vê a escravidão como uma grande injustiça do passado, há alguns séculos, não era essa a visão que se tinha, não. A escravidão foi uma forma de relação social de produção adotada em muitos países e muito difundida aqui no Brasil. E os quilombos faziam parte destas intrincadas relações sociais. Já descobriu o que é esse tal de quilombo? Os escravos eram comprados na África e trazidos para o Brasil em navios negreiros com condições precárias. Os colonos compravam pessoas como se fossem animais e não viam problema em superexplorar o seu trabalho e maltratar física e moralmente seus escravos. Tudo isso para manter seu poder e produzir cada vez mais. E isso fazia com que muitos escravos se rebelassem e resistissem a esta dominação. E agora, você já consegue matar o que eram os quilombos? Quilombo, eu não sei.
Era um acampamento de escravos fugitivos. De escravos que fugiam das fazendas e formavam comunidades que eram chamadas de quilombo. Quilombo era um lugar onde tinha comércio de escravos. É acampamento de escravos. Cantavam, faziam artesanato, essas coisas. Eu lembro de um líder de quilombo famoso, Zumbi dos Palmares. Acertou quem disse que os quilombos eram acampamentos de escravos fugitivos. Era uma forma comum de resistência de homens e mulheres que se negavam a viver na escravidão. Os quilombos se disseminaram por todo o Brasil enquanto a escravatura existiu. E ficavam em regiões despovoadas pelos brancos e de difícil acesso. Eles tinham estruturas e tamanhos bem diferentes entre si. Alguns chegaram a ter mais de 20 mil habitantes, como o famoso Quilombo de Palmares. Os quilombos se organizavam de forma semelhante às heranças africanas, com uma religiosidade marcada pelo sincretismo. Uma comunidade quilombola é uma comunidade que tem, a maioria da população é negra, né? Essa comunidade que já tem mais de 200 anos de existência, comunidade de descendentes de pessoas que foram trazidas da África para o Brasil. Ao vir para o Brasil, ou seja, ao vir para a Amazônia, esse africano ele vai trazer essa metodologia de se viver para a Amazônia. A luta pela educação, ela é algo histórico dentro da comunidade quilombola. Você tem um momento em que não se tinha essa política pública e você percebe a mobilização da comunidade em construir um espaço escolar e ter uma pessoa, o que a gente chamava de professora leiga, né, ensinando as crianças e os adolescentes e algumas das vezes os adultos a ler e a escrever. Também aí o grau de analfabetismo, que é muito grande também dentro dos quilombos. A maioria dos professores das escolas quilombolas não são do quilombo. Eles vão ou da sede do município ou de Belém, por exemplo, né, para dar aula lá. E, na realidade, acabam não tendo uma relação direta com a comunidade. O professor da localidade, ele trabalha dentro daquela realidade que ele está vendo, que ele está conhecendo o dia a dia. A criança, às vezes, quando está triste porque talvez não comeu, ou deve ter apanhado da mãe. Então, a gente sente isso aí porque a gente convive com esse povo. Trabalhar a modalidade educacional quilombola seria fazer o casamento entre o saber tradicional, local, né, com o saber gerado pela escola. Então, o que a gente faz aqui com nossos alunos são aquela metodologia que a gente sente que precisa falar para os alunos, né? A gente precisa crescer com essa ideia de se aceitar, que são negros, que aqui existia a escravatura, não foi com meu pai nem com a minha mãe, mas foi com alguém daqui, né? Então a gente tenta passar dessa forma para eles irem crescendo e entender por que somos remanescentes de quilombo, né? E faço meu aluno ali trabalhar o português, a matemática, isso. Então, eu acredito que ser um professor quilombola é esse professor realmente que seja do quilombo, que ele saia para estudar, mas que ele volte com rico de conhecimento e venha explorar dentro da sua própria comunidade com seu aluno para fazer desse aluno um aluno crítico do conhecimento da história quilombola. A nossa escola, ela trabalha com classe de multisseriada, né? Porque uma turma, ela tem que ter até 20 alunos só de uma classe, né? Como a gente não consegue alcançar esses 20 alunos, para ter os 20 alunos é preciso que a gente junte o primeiro, segundo e terceiro ano. São 7 horas da manhã e essa é a casa do Sávio e do Caio, em plena selva amazônica. Eles estão se preparando para ir à escola, de barco.
O pai dá uma forcinha para que os meninos não se sujem. Meu nome é Salo, tenho 8 anos, na terceira série. Este é o Rio Negro, um dos maiores da Amazônia. Para quem mora à beira do rio, ter um carro não serve para muita coisa. Não existem estradas por aqui. Ou melhor, as estradas são os rios. E as crianças vão para a escola assim, de barco. Acabou a pedra! Na escola, é comum várias séries se misturarem na mesma classe. Cada uma com sua atividade e, às vezes, com atividades conjuntas. Vamos saber, estamos com visita na escola. Vamos falar da nossa realidade, uma aula de ciência. Nós vamos trabalhar com a realidade de vocês. Cada um aluno vai desenhar a sua própria realidade. O que tu vai desenhar? Fala pra mim. Um boto. A Fabiola vai desenhar um boto. Um barco, né? Uma arara. Jean, tu vai ficar com 2 folhas. Tu desenha pra escola escolar com os alunos dentro. Tá muito bonito, tá? E depois de muito capricho, finalmente os desenhos ficaram prontos. Eu fiz uma casa, Uma cobra, uma palafita, a mão, casa, a água, casa, aqui eu vou ter a casa. Aqui é meus irmãos. Aqui é uma habilidade. Eu tenho meu pai, eu tenho a mamãe, eu tenho a mamãe. Nem toda queima de fogos é pra você, nem toda queima é pra você ver. Nem toda queima de fogos é pra você, nem toda queima é pra você ver. Pra você ver que nem toda queima de fogos, nem toda queima de fogos é somente pra você. Pra você ver que nem toda queima de fogos, nem toda queima de fogos é somente pra você.